Bem-vindos ao nosso Falando Naquilo de hoje, nesse canal YouTube, com uma minissérie sobre o nascimento da psicologia. Nessa minissérie a gente vai tentar olhar para esse acontecimento histórico relativamente datável, aí em 1879, em Leipzig, lá na Alemanha, com o laboratório do Wundt, mas nós vamos tentar olhar para esse acontecimento a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, a gente vai falar disso a partir da oposição entre o público e o privado. Psicologia nasce e depende dessa oposição entre o indivíduo e a sociedade. Essa é uma oposição tipicamente explorada pela sociologia. E a psicologia, ela vem, de certa forma, também da sociologia. A gente vai olhar para esse acontecimento, o nascimento da psicologia, também a partir da pergunta: isso é uma ciência ou isso não é uma ciência? Isso tem um método ou isso não tem um método? A psicologia está baseada em explicações de comportamento ou está baseada na compreensão de formas de vida? Também vamos olhar para essa questão do ponto de vista da distinção entre teoria ou prática. Ela é um saber sobre as faculdades mentais ou ela é um agir sobre o sofrimento das pessoas? A psicologia está definida, então, a partir de diversos dualismos, ou dicotomias, ou dualidades, como vocês quiserem, que a gente está construindo como uma forma de facilitar e variar o entendimento sobre, afinal, o que é a psicologia. Hoje nós vamos falar da psicologia enquanto um discurso, enquanto um saber, mas também enquanto uma certa experiência da alteridade. Nesse caso, nossa referência não é a sociologia, mas é a antropologia. Antropologia e, mais especificamente, essa questão que nasce lá no século XVI com Montaigne, mas que já tinha, vamos dizer assim, perguntas anteriores sobre isso, que é saber quem somos nós, né? E como é que nós nos definimos. E vamos pensar que o século XVI é quando hoje se descobre a América, ou seja, quando se descobre que existem outros tipos de pessoas. Seriam essas pessoas como nós? Teriam elas alma? Ou seriam elas assim como animais, como bichos? Então, cultura de um lado, natureza do outro, como nós de um lado, como eles do outro. Essa é uma reflexão fundadora para a psicologia. Toda forma de psicologia tem que ter uma espécie de resposta para isso. Ou seja, o que nos constitui? Como é o processo de formação das nossas identidades e qual é a lógica pela qual a gente reconhece o outro e reconhece-se a partir do outro como alguém, reconhece-se em si. Um autor que é muito útil para preparar essa discussão é o Tsvetan Todorov, né? Em vários dos seus trabalhos, como por exemplo O Homem Desenraizado, né? que é um estudo justamente sobre essa experiência da perda de lugar, da perda de onde eu pertenço, onde eu me sinto reconhecido e formado, né? Então é uma discussão sobre quando a gente perde isso, a gente se expõe a si. Uma das figuras do outro é a máquina, é o inumano, é aquele que os regimes totalitários gostam de dizer que estão por aí. São aqueles que não merecem ser tratados como nós. São aqueles que não merecem a mesma lei que nós. São aqueles que por algum motivo são, então, outros. Nesse trabalho, o Nós e os Outros, reflexão francesa sobre a diversidade humana, também o Todorov vai mostrar para a gente como surgem as figuras do outro a partir da descoberta da América, né? Os grandes discursos sobre isso, os grandes discursos sobre a alma, sobre as possibilidades de inventar novas formas jurídicas e novas formas, então, de vida. E, finalmente, eu recomendo também O Medo dos Bárbaros, para além do Choque das Civilizações, do Tsvetan Todorov, uma discussão que ele vai fazendo ao longo do tempo com essa hipótese, né, de que nós somos o que somos a partir do outro. Porque pensar quem somos é já imediatamente dizer a partir de qual outro você está se falando, a partir de qual outro você está se nomeando, a partir de qual outro e que outro está te definindo.
A psicologia vai ter um debate desde a sua origem ligado a isso, definido por 3 grandes subnarrativas, né? Uma que vai dizer o seguinte: olha, o nosso outro é o animal. Então a gente precisa estudar os animais, a gente precisa fazer psicologia comparativa em animal, nós precisamos fazer psicologia etológica, nós precisamos fazer psicologia que leve em conta como a diferença entre homens e animais vai se dando, e portanto como nasce no homem a experiência da cultura, né? Então há uma série de saberes psicológicos que vão se especializar nesse método, nessa perspectiva. Uma segunda perspectiva vai dizer assim: quem a gente deve entender por outro é basicamente a outra linguagem, é a outra cultura, são aqueles que não falam a minha língua. Isso vai estar presente na psicologia dos povos, do Wundt, mas isso vai aparecer em todas ou em boa parte das psicologias do desenvolvimento, como em Piaget, né, de como a criança vai saindo do seu egocentrismo e incorporando gradativamente o ponto de vista do outro, a perspectiva do outro, e como sair de si, considerar o objeto em si e não somente a partir do seu olhar para ele, é importantíssimo para que a gente desenvolva os conceitos de causalidade e temporalidade, tão importantes para o desenvolvimento da nossa cognição. Então, de um lado o outro é o animal, de outro lado o outro é a linguagem do outro, a cultura do outro, e uma terceira narrativa vai dizer assim: não, mas no fundo o outro é aquele que é um objeto, é aquele que é uma máquina, aquele que é uma coisa, é aquele que pode ter assim um aspecto humano, mas ele no fundo merece e ele deve ser tratado como um objeto. Aí a gente vai encontrar todos aqueles que vão tentar olhar para a diversidade humana e encontrar uma espécie de hierarquia, aqueles que são mais humanos do que outros, aqueles que estão mais os comportamentos que estão mais próximos da sua determinação cultural e os outros que estão mais próximos de uma determinação material, né, ou cerebral, e assim por diante. Esse debate com as formas de alteridade, ela vai ser fundamental para um tipo de psicologia ou um tipo de aplicação filosófica, né, dentro da psicologia, que é a fenomenologia. Para Heidegger, por exemplo, há uma alteridade fundamental a partir da qual a gente se pensa, que é a morte. Uma alteridade que é impensável, uma alteridade que ninguém teve a experiência dela, que ninguém sabe como é, mas que, olha só, todos estamos, de certa forma, definidos por um saber sobre a nossa própria mortalidade e que nos distinguiria dos animais, que não têm essa consciência, e que nos distinguiria de outras formas mágico e religiosas, e que nos faria seres e não apenas entes, ou seja, objetos, né? Então percebam aí como Heidegger ela vai trazer para a psicologia uma reflexão que está inteiramente organizada por essa tentativa de responder, afinal, o que é o outro nas suas diferentes modalidades e possibilidades. Para receber mais narrativas de alteridade, clique aqui no Aqueronta Movimento.